paramos aqui na aula anterior, né, de modo que nós podemos exatamente identificar, em alguns casos, uma situação de regra geral, né, que é trazida pelo artigo 46, ou seja, diante do direito obrigacional ou direito real sobre bem móvel, o marco é o domicílio do réu. Vimos que nos casos de imóvel, nós temos uma competência territorial absoluta, aliás, a única competência territorial absoluta, que faz com que aqui o local do imóvel, a comarca no qual o imóvel está situado, seja o marco para definição do meu juízo, se eu estou disputando sobre direito real concernente a esse imóvel. O artigo 49, ele vai versar sobre a situação que envolve o ausente, desculpa, peraí, pulei 48, né, que fala sobre a questão dos processos que envolvem o direito das sucessões, o direito sucessório. Então, diante da situação de morte, inventário, testamentos e etc., serão processados na comarca onde o falecido, e aí a legislação usa uma expressão que precisa sempre ser lembrada, né? Autor da herança é aqui o nosso morto, não é o autor do inventário. Então, onde o autor da herança tinha o seu domicílio, ou eventualmente, se ele não tinha domicílio, aonde ele teria bens imóveis em mais de um lugar, qualquer comarca desses, e, consequentemente, não tendo bens imóveis, onde ele tem bens móveis. A ideia é que, para o processo de ausência, o 49 utiliza praticamente da mesma regra do 48, e acho que a última coisa que nós conversamos foi o artigo 50, que vai definir para nós que na ação em que há aqui incapaz como réu, ela vai ser proposta no foro do domicílio do representante ou do assistente do incapaz, salvo se essa ação não versa sobre bens imóveis, porque se ela versar sobre bens imóveis, então podemos colocar aqui, né, exceto se ela versar sobre bens imóveis, porque aí nós vamos para o local do imóvel na forma do próprio artigo 47 do Código de Processo Civil. Até aqui, senhores, alguma dúvida? Podemos ir adiante? Então, vamos lá. O artigo 51, ele já está trabalhando aqui uma situação diferente. Ele está definindo para nós que, nas causas onde a União for a parte autora, e aí, se a União é a parte autora, eu posso já ter em mente que essa é uma causa que se processará perante o Judiciário Federal, na forma do artigo 109 da Constituição de 88, a demanda será processada no domicílio do réu. Bom, aí vocês vão virar para mim e dizer o seguinte, mas então eu não entendi por que dessa regra. Né? Porque ela está dizendo que é competente a sessão judiciária do domicílio do réu para as causas onde a União for autora. Qual é a diferença? Então, se a gente for imaginar, entre este artigo e o artigo que acaba se transformando a regra geral, é o artigo 46. Literalmente, nenhuma diferença. O artigo 51 ele acaba se transformando num certo pleonasmo legislativo, né? Ou seja, o artigo 46 já comportaria uma regra geral, mas o Brasil resolveu, na sua legislação, explicitar melhor essa situação, no caso da União como autora, né?
E o parágrafo único versa sobre uma outra situação, que é a situação no qual nós temos agora a união como parte ré. Então, aqui, a união ela vai ser a ré do nosso processo, ou seja, a pessoa demandada. E aí a lógica aqui, e aqui sim eu tenho uma diferença, a união sendo demandada, o autor poderá optar por demandar na sua sessão judiciária ou no local, na sessão judiciária onde ocorreu o ato ou fato que gerou a demanda, ou ainda, se discutirmos imóvel, situação da coisa, ou ainda o Distrito Federal. Então, literalmente, quando a União se torna ré, partindo do pressuposto que a estrutura de advocacia da União ela abrange todo o território nacional, para ela não é nenhum tipo de empecilho se defender em qualquer seção judiciária do país. Então, disso, o autor pode optar pela sua própria base territorial de referência, pela base do ato ou fato em que ocorreu a demanda, no lugar da coisa, se nós estamos discutindo uma coisa, ou ainda no Distrito Federal, que é a capital, e que, consequentemente, também tem a base de estrutura da advocacia da União. Então, aqui observem que a coisa ganha um contorno extremamente amplo, facultando o autor. Então, aqui o verbo é um verbo importante, é um verbo de faculdade, ou seja, é uma opção, poderá o autor escolher cada uma dessas 4 situações aqui da forma que lhe estrategicamente for mais interessante. Agora, por outro lado, a União, demandando, ela vai demandar sempre no domicílio do réu. No domicílio do réu. Salvo, novamente, o 47. Se a União estiver demandando coisa imóvel, aí a questão pula para a seção judiciária no qual esta coisa esteja situada. Com relação ao 5.1, então, alguma dúvida? Podemos avançar? O 5.2 é basicamente o repeteco do 5.1. Só que agora o 5.2 ele está dizendo que se for autor o Estado ou o Distrito Federal, ele vai demandar no domicílio do réu. Então, aqui é cópia do artigo 46 novamente e, consequentemente, do 51. Não há nada de novo aqui. E o parágrafo único também está basicamente repetindo o parágrafo único do artigo 51. Então, a gente tem aqui essa faculdade para que quem demande contra um Estado ou quem demande contra um Distrito Federal opte por propor a ação no seu próprio domicílio, na comarca do seu domicílio, do ato ou fato, da situação da coisa ou na capital do ente federado. Então, se eu vou demandar o Estado de Minas Gerais, eu vou verificar se o autor tem domicílio na capital, ele vai poder usar a capital, se ele tem domicílio no interior, ele vai poder usar a comarca do interior, etc, etc, etc. Então, basicamente, a mesma lógica do 5.1 é a lógica do 5.2. A única coisa é que um está falando para o Judiciário Federal, no caso do 5.1, e no caso do 5.2 nós estamos lidando com o Judiciário Estadual. Aqui eu tenho comarcas e dentro da estrutura da divisão da Lei de Organização Judiciária Estadual, eu tenho aqui essas 4 possibilidades para que a parte autora realize aqui essa opção. Ok? O artigo 43, desculpa, o artigo 53, aí ele já me traz uma coisa um pouquinho diferente.
O artigo 53 ele está ligado à ideia do que a doutrina processual chamaria, em alguns casos, aliás, em alguns casos do 53, de um foro privilegiado, aliás, vamos corrigir, não vou usar a palavra privilegiado, aqui de um foro especializado. Eu poderia usar do 53, mas eu poderia abrir mão do 53 e sempre que eu abrir mão do 53, eu vou cair na vala geral do artigo 46. Então, dentro dessa lógica aqui, nos casos do 53, nós vamos ter uma referência para a definição da competência, mas, ao mesmo tempo, a possibilidade, posso deixar aqui um alerta, então, a possibilidade subsidiariamente aplicarmos por opção o artigo 46 do CPC. E aí, ao aplicarmos por opção, nós estamos aqui na comarca do réu como a nossa grande referência. Então, diante dessa situação, optamos pela comarca do réu, ou, se não, vamos verificar aqui a situação de aplicabilidade do artigo 53. Bom, primeira situação, demandas que versem sobre o direito de família. Basicamente é isso que o inciso 1 vai colocar para nós. Nós estamos diante das chamadas demandas de divórcio, separação judicial, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável. Bom, qual é o nosso marco? Domicílio do guardião do filho incapaz. E aí, é claro, se houver, por outro lado, se não há filho incapaz, o último domicílio do casal, mas se o casal não está mais residindo no antigo domicílio, caímos para o domicílio do réu. E aí observem que, na realidade, ao cair para o domicílio do réu, eu caí para o artigo 46. Eu voltei ao artigo 46, que vai ser a nossa referência aqui. Ok? E aí eu vou ter a linha D. E aí a linha D é uma modificação incluída no Código em 2019. O domicílio da vítima de violência doméstica nos casos que envolvam a Lei Maria da Penha. Então, nos casos que envolvam a Lei da Maria da Penha, a demanda vai ser proposta na comarca da vítima que sofreu violência doméstica ou familiar. Mas a vítima pode optar também por propor no domicílio do réu? Pode também. Aqui a gente precisa lembrar que a vítima ela vai atuar nesse processo como parte autora aqui dessa ação. Seria o caso, por exemplo, de uma ação de estabelecimento de uma restrição de proximidade, a realização de uma retirada de um agressor do lar, ou coisas do gênero. E aí, diante dessa situação, opto pela comarca da vítima, se a comarca da vítima for diferente da comarca do agressor, mas ainda assim eu posso usar o 46, que vai ser a comarca do réu, e aqui no caso da linha D, a comarca do agressor. São as referências aqui. Então, voltando rapidinho. Então, primeira situação. Nós estamos diante do domicílio de quem está com o filho incapaz, se
autor e réu do caso da ação de divórcio, anulação de casamento, etc., tiverem domicílios diferentes. O código aqui ele está muito preocupado com o bem-estar do incapaz e, consequentemente, com a preocupação de fornecer o suporte jurídico mais amplo para esse filho. Né? Então, aí vai para o domicílio do filho incapaz, até porque muitas vezes, para definir questões como guarda, né, ou alimentos, serão necessárias a produção de provas, e para produzir essas provas, muitas vezes nós precisaremos de exames técnicos, perícia psicológica, um assistente social avaliando as condições de criação daquela criança, no lar em que ela se encontra, e torna-se mais barato se exatamente o juízo que fizer a prova for o mesmo juízo responsável pelo julgamento do caso. Nos pouparíamos aqui o trabalho de realizarmos provas à distância através de um mecanismo chamado de carta precatória, que encareceria bastante o curso do nosso processo e, além de encarecer, representaria um gasto maior para o próprio procedimento. Então, a gente tenta otimizar as coisas e trazer tudo para dentro da mesma comarca. Agora, não tem o filho incapaz, é uma situação, então, de que o filho incapaz não existe, o último domicílio que o casal tinha. Porque ainda há uma pressuposição de que nesse último domicílio eu terei aqui os bens do casal, que ainda não foram objeto de partilha. Mas, por outro lado, se ninguém está naquele último domicílio, aí o domicílio do réu se torna a minha referência. E aqui é interessante, porque o código, na linha C, ele não define quem é o réu. O réu pode ser qualquer um dos cônjuges diante dessa situação. E aí ele vai ter o elemento facilitador da sua defesa, podendo ser demandado, aliás, devendo ser demandado na comarca da sua residência. Porque, no fim das contas, nós estamos discutindo aqui uma questão que envolve aqui o direito da personalidade, do status civilis e ainda questões obrigacionais que, por isso mesmo, se equiparam à lógica do artigo 46. Perfeito? Moçada, com relação aqui, então, a esse dispositivo do 53, dúvidas com relação ao 53 ou não? Podemos seguir. Quer dizer, o inciso 1 do 53, quer dizer. A gente descobriu esse negocinho, estou achando isso muito legal. Bom, vamos lá. Próximo dispositivo é o inciso 2. O inciso 2 ele está estabelecendo para nós que a comarca do alimentando para a ação em que se pede alimentos tem aqui, digamos, o privilégio. Agora, o que eu preciso entender? O alimentando é o credor dos alimentos. O alimentando é aquele que receberá os alimentos. Então, consequentemente, numa ação de alimentos, que é uma ação que tem por objetivo fixar essa relação creditícia, eu posso, com muita tranquilidade, dizer que o alimentando é igual ao autor da nossa ação nesse momento. Então, o alimentando, ele vai propor a ação de alimentos e aí, consequentemente, a ação de alimentos vai ser proposta no foro do seu domicílio. Lembrando que esse alimentando sendo menor, nós estaremos aplicando aqui a lógica do artigo 50, que vai definir, e aí, consequentemente, eu preciso lembrar do artigo 50, que vai definir que vai ser a comarca do representante
legal desse menor, uma vez que o menor ele tem domicílio no domicílio do representante legal. Então, esse é o nosso elemento referencial aqui. Agora, questão: o autor da ação de alimentos, ele poderia abrir mão, para aplicar o artigo 46? Afinal de contas, a obrigação de alimentos, ela nada mais é do que uma obrigação de pagar. Ela nada mais é do que uma obrigação de pagar. Então, por isso mesmo, eu poderia estar aplicando no lugar o artigo 46. E aí eu poderia propor, vamos dizer que pode ser até mais interessante, propor a demanda com base no 46 na comarca de domicílio da parte ré, que é a parte que vai ser responsável pelo pagamento dos alimentos. Às vezes a comarca do autor não é uma comarca boa, é uma comarca lenta, e aí, em razão da lentidão dessa comarca, isso pode trazer prejuízos para o processo. Isso pode fazer com que o processo retarde e, eventualmente, esse alimentando deixe de ter aqui os alimentos recebidos com a maior presteza. Então, dentro dessa dinâmica, eu posso e devo lembrar que há a possibilidade de nos encontrarmos numa situação em que, estrategicamente, eu posso renunciar ao inciso 2 e, consequentemente, aplicar em substituição o artigo 46. Ok? Então, eu posso abrir mão de um privilégio. Aqui sim, eu poderia até dizer que eu tenho um privilégio. Eu tenho um verdadeiro foro privilegiado, uma vez que eu tenho essa opção. Se eu não tenho opções, eu não posso dizer que é privilégio. Ou seja, senão a coisa se transforma numa maldição. Então, diante dessa situação, eu crio aqui duas alternativas para o autor da ação de alimentos: demandar no seu próprio domicílio ou demandar no domicílio daquele que tem o dever de pagar. Lembrando que alimentos não são exclusivos para serem cobrados aqui, no caso da chamada pensão alimentícia do direito de família. Eu não estou cobrando apenas do pai, da mãe, alimentos podem ser cobrados eventualmente de avós, irmãos, e nós temos até situações de alimentos que são cobrados em razão de um dano. Em razão de um dano. Eu tenho um caso lá no escritório, inclusive, em que o meu cliente, ele sofreu um acidente causado pela CEMIG, e em razão desse acidente causado pela CEMIG, ele veio a perder os dois braços. Ou seja, ele perdeu praticamente a boa parte da sua condição laboral. E, diante disso, a CEMIG foi condenada a pagar uma pensão para esse sujeito, uma pensão mensal, exatamente, fixada por uma média dos rendimentos dele, até aí, digamos, a vida dele. Até a vida dele. Então, eu tenho também a ação de alimentos fora do universo do direito de família. Ok? Dúvidas, senhores? Oi, Giovana. Oi, Giovana. Pedrão, eu fiquei um pouco perdida quando se vai aplicar o artigo 46 nesse caso. Tá. A ideia aqui é o seguinte: eu vou usar do artigo 46 toda vez que eu quiser utilizar o artigo 46. Se eu entender que não é conveniente usar a minha comarca, eu posso usar a comarca do devedor de alimentos. É muito mais uma questão de estratégia processual. Não usar o 53.2 e, em substituição, utilizar o 46. Vou dar um exemplo. Imagina a seguinte situação aqui no quadro.
O autor tem domicílio na comarca de Belo Horizonte e, por outro lado, o devedor de alimentos tem domicílio na comarca de Nova Lima. Aliás, vamos fazer o inverso. O autor de alimentos, o autor de alimentos, o autor da ação de alimentos. Então, por isso mesmo, o alimentando, ele tem domicílio em Nova Lima e, por outro lado, o réu tem domicílio em Belo Horizonte. Qual é o grande problema da comarca de Nova Lima? Ela é uma comarca com 2 juízes. Comparado, por exemplo, com Belo Horizonte, que tem mais de 30 juízes de vara de família. Então, a possibilidade de um acúmulo de processos sobrecarregando Nova Lima é gigantesco, muito maior do que Belo Horizonte. Não que Belo Horizonte não esteja sobrecarregado. Diante desse cenário, eu poderia optar por não propor na regra do 52 em Nova Lima, mas optar por propor em Belo Horizonte, se eu achar que em Belo Horizonte eu vou ter uma tramitação mais célere, ou eu vou ter juízes mais qualificados, ou alguma coisa do gênero. É claro que todo esse cálculo é um cálculo hipotético. Na prática, às vezes a gente não tem muita ideia do que vai acontecer, até porque depois, lá na frente, a gente vai ver que no caso de Belo Horizonte, com mais de 30 juízes de vara de família, eu vou ter um sorteio para uma vara. E eu posso ter uma vara boa, rápida, e uma vara lenta, e aí é uma questão de sorteio. Né? Mais puro e simples sorteio. Giovanni, Aí, então, eu vou deixar de aplicar o 52, parágrafo 2, para poder ir aplicar o pro... 46. E Né? A onde minha que ideia... entra o 3 que você citou também? Você grifou. Não, eu ainda não falei desses 3, não. Ah, não, então tá. Ainda Obrigada. não falei do inciso 3, não. Eu grifei aqui errado mesmo. Foi no cego meu usando pincel. Oi, Camila. Camila, você tem a palavra. Camila. Tá, então, você poderia escrever a sua dúvida? Não, na realidade, né, não muda em nada, Camila. Porque como, para nós, o domicílio do alimentando é o domicílio do seu representante legal, acaba que há uma coincidência do artigo 50 com o inciso 2 do 53. Né? De certa maneira, os dois se unificam. Muito mais por força do Código Civil do que propriamente do Código de Processo Civil. Ok? Bom, sigamos. O inciso terceiro do 53, ele está dizendo o seguinte, né, nós proporemos, e aqui atenção para o que eu vou fazer, porque eu vou marcar esses dois dispositivos, né, no primeiro caso, na linha a comarca cede para a ação em que for ré a pessoa jurídica, mas a linha D
também define para nós que será comarca da agência ou sucursal quanto às obrigações que essa agência ou sucursal houver contraído. Então, como é que eu tenho que entender um suposto conflito entre o que está no disposto da linha A e da linha B? No primeiro caso, será na sede, quando a pessoa jurídica for ré, quando a ação afeta a PJ como um todo considerado. Exemplo, né, uma ação de falência. Isso atinge a estrutura da PJ enquanto sede filiais como um todo. A retirada de um sócio dessa sociedade através do chamado direito de retirada. Né? Então, um acionista discorda de uma deliberação da companhia e ele quer sair da companhia. Isso afeta o patrimônio da companhia como um todo. Uma ação em que um acionista minoritário exige a instalação do conselho fiscal, exige a prestação de contas dos administradores daquela sociedade, etc. Isso afeta a PJ como um todo. Então, quando eu tenho um impacto, e esse impacto é um impacto geral, é um impacto do todo da pessoa jurídica, a nossa referência é a referência da sede da pessoa jurídica. Por outro lado, quando nós estamos diante de uma situação onde uma agência, uma sucursal, ou seja, apenas um braço dessa pessoa jurídica assume um conjunto de obrigações e não as cumpre, a demanda será feita, aliás, a demanda poderá ser feita, né, o autor credor das obrigações não cumpridas por essa PJ no que diz respeito à agência sucursal, poderá optar pela linha B ou poderá optar pela linha A. Aqui há uma opção entre B e A, mas não há uma opção entre A e B. Então a lógica aqui é a seguinte, né? A ação afeta a PJ como um todo, sede da PJ, comarca sede da PJ. Exemplo, um acionista que quer se retirar da CEMIG. Né? A CEMIG tem sede em Belo Horizonte, consequentemente, a ação será proposta na comarca de Belo Horizonte. Uma briga para instalação de prestação de contas no Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem sede no Distrito Federal, consequentemente, a ação será proposta no Distrito Federal. Agora, um pintor é contratado para fazer uma pintura, uma reforma na agência do Banco do Brasil do município de Betim. Isso não afeta a PJ como um todo considerado. O pintor não recebeu os seus honorários, ele pode propor a ação de cobrança contra a agência dentro da comarca em que ele foi contratado, onde ele prestou serviço, no caso a comarca de Betim, ou se ele quiser, ele pode propor na comarca sede aqui, lá, sei lá, se a gente estiver falando do Banco do Brasil, se a gente estiver falando de qualquer outra sociedade, não, onde ela tem a sua sede. Fica claro essa distinção? Senhores? Então, na realidade, o que eu preciso verificar é o impacto onde a minha ação ela vai estar gerando para nós. Né? Então, às vezes, esse impacto ele pode atingir a PJ como um todo considerado, às vezes o impacto pode ser simplesmente pontual, e sendo simplesmente pontual, aí a ação fica aqui com relação à agência ou à sucursal específica no qual houve a contratação da obrigação. Perfeito? Agora,
Se a nossa pessoa jurídica é uma sociedade sem personalidade jurídica, aliás, como é que eu vou descobrir, eventualmente, aonde é a sede desta pessoa jurídica? Eu vou verificar os instrumentos de constituição. Então, eu vou verificar o contrato social ou o estatuto social para que eu possa ter essa informação. Isso foi levado a registro. Então, por exemplo, uma sociedade empresária regularmente constituída, ela terá lá na junta comercial a informação lá no contrato social e no estatuto social de qual é a sua sede. Agora, por outro lado, se eu tenho uma sociedade que não tem personalidade jurídica, significa que não há contrato social registrado, estatuto social registrado, então a minha referência de externalização da existência dessa pessoa jurídica vai ser o local onde ela está exercendo as suas atividades. Então, ela exerce suas atividades em Belo Horizonte, a comarca de Belo Horizonte vai ser considerada aqui a comarca sede dessa pessoa jurídica, e aí a ação vai ser proposta aqui. Fica fácil? Moçada, fica fácil? A linha D, eu pediria uma atenção, porque a linha D versa sobre o seguinte cenário. Eu tenho uma obrigação que só pode ser feita, só pode ser cumprida em um local muito específico. Então, eu tenho aqui um local pré-definido para o cumprimento da obrigação. Imagina novamente, aqui, que a agência, ou que, sei lá, algum de vocês, ricos fazendeiros, contratam um empreiteiro para a construção de um novo estábulo na fazenda de vocês. A construção do estábulo só pode ser realizada, exatamente no local determinado, que vai ser a fazenda. Não me adianta nada esse sujeito construir um estábulo em outra fazenda ou em qualquer lugar diferente. Isso vai gerar problema, digamos assim. Senão, com relação à linha D, aconteceria o que aconteceu, por exemplo, com o primo meu. Ele comprou um cavalo e, ao invés de entregarem o cavalo em Cordisburgo, entregaram o cavalo aqui em Belo Horizonte, no Gutierrez, no apartamento dele. A esposa dele quase teve um troço quando o porteiro tocou o interfone e falou com ela. Falou, dona Garina, tem um cavalo aqui, aguardando a senhora na portaria do prédio. E isso gera um problema gigantesco. Ou seja, foi determinada a entrega do animal em um lugar muito específico. Até porque você não tem onde. E você precisa ter toda uma estrutura de logística para poder levar o cavalo. Você não consegue simplesmente colocar ele dentro do carro e levar. Não é aquela piada dos 5 elefantes dentro do Fusca. Então, dentro dessa situação aqui, nós necessariamente precisamos que a obrigação seja cumprida em um local pré-determinado, muito específico. E aí, quando eu tenho essa situação, eu tenho a possibilidade de demandar na comarca onde a obrigação deveria ter sido satisfeita. Mas aí entra uma outra questão importante. Eu poderia aplicar nessa situação o artigo 46, uma vez que nós estamos falando de direito obrigacional? Sim, sem problema nenhum. Então, eu poderia também usar do artigo 46 para, a partir do artigo 46, propor no domicílio do réu. Sim, Luísa, nesse caso a comarca seria a comarca de Cordisburgo. Seria a comarca de Cordisburgo.
sei se Cordisburgo é comarca ou faz parte da comarca de Sete Lagoas, mas eu acho que Cordisburgo é comarca própria. E aí seria, então, a minha referência à comarca de Cordisburgo. O domicílio do réu aqui seria a do devedor, né? Ou seja, de quem me vendeu o cavalo. Vamos supor que o cavalo veio, sei lá, da cidade, da comarca do interior de São Paulo, do Paraná ou do Rio Grande do Sul, eventualmente, seria lá a minha referência para a definição do juízo natural, pelo menos para a definição da comarca. Vamos supor que, então, como eu disse, meu primo, ele tinha domicílio em BH, mais uma fazenda em Cordisburgo, mas que não é o domicílio dele. Esse não é o domicílio dele. E ele seria eventualmente aqui o autor dessa demanda, e o réu seria lá o vendedor do cavalo, e sei lá, poderia ter aí domicílio, sei lá, São Paulo ou algum lugar do gênero. Né? E aí ele poderia optar por demandar em Cordisburgo ou por demandar na comarca do interior de São Paulo. A comarca de Belo Horizonte não seria uma opção. A comarca de Belo Horizonte não seria uma opção. Quer dizer, a opção dele é usar o 46 ou usar o 53, 3, a linha D. Fica claro? Por isso, novamente, aí, né, de um privilégio. Eu posso optar pelo 53, eu posso optar pelo 46, dependendo daquilo que eu achar mais interessante para mim. Dependendo do que eu achar mais interessante para mim. Perfeito, senhores? Atenção, muita atenção para o disposto na linha E, né, para que não haja aqui confusão. Na linha E, eu estou dizendo a comarca do idoso, quando o idoso é autor em discussão sobre direito previsto no seu estatuto. Então, existe um diploma chamado Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso apresenta para nós algumas normas e, consequentemente, este idoso, reivindicando norma do Estatuto do Idoso, e por isso, norma exclusiva do Estatuto, ele pode optar pela sua própria comarca ou pela comarca do 46. Né? Então, eu ainda tenho aqui a possibilidade de opção pelo 46 e propor a demanda no domicílio do réu. Agora, presta atenção para não fazer confusão. Né? Não é qualquer causa que o idoso seja parte. O ponto fundamental aqui é que vocês percebam que é apenas a discussão dentro da qual o idoso está atuando
em busca dos seus direitos como idoso. Perfeito? Em busca dos seus direitos como idoso. Se é uma discussão sobre, sei lá, vamos imaginar aqui, né? O idoso está discutindo uma TV estragada que ele comprou. Ele está discutindo pelo Código de Defesa do Consumidor, ele não está discutindo pelo Estatuto do Idoso. Não há nenhum elemento especial à sua condição de idoso nesse cenário. E aí, por isso, isso não é relevante. Isso não é relevante para a atração da competência para a comarca do idoso. Ok? Sigamos. O, o inciso, perdão, a linha F, por outro lado, ela é uma linha meio curiosa também, porque ela entra naquele universo da inutilidade das coisas. A ideia básica aqui é a seguinte: se eu estou alegando um dano causado por um cartório, por uma serventia notarial ou uma serventia de registro, a sede da serventia. Então, a minha referência aqui ficará na sede da serventia. Então, eu estou dizendo que um ato do tabelião de registro de imóveis de Belo Horizonte, equivocadamente preenchendo a certidão de registro, gerou um dano. Esse dano será processado pela comarca de Belo Horizonte, porque é o cartório que é de Belo Horizonte. Então aqui não tem muita dificuldade, não, porque basicamente o que a linha, né, F está estabelecendo é a comarca do cartório é responsável para processar o cartório. Ponto. Acabou. Não tem muito mistério aqui com relação a isso. Perfeito? Agora, eu preciso me ater a, ao inciso 4. O inciso 4 aqui ele vai trazer para nós algumas situações importantes quando nós estamos conversando sobre uma ação que verse, no primeiro caso, por um pedido de indenização, uma ação de reparação de dano. O dano aqui pode ser dano material ou dano moral, tanto faz, tanto faz. Né? Então, se eu sofri um dano moral, se eu sofri um dano material, a ação vai ser proposta no local do ato ou do fato que me gerou o dano. Então, no lugar do ato ou fato, responsável pelo dano, nos casos de regra geral de ação de reparação de dano. Se, por outro lado, eu estou discutindo que ocorreu aqui algum problema na administração ou na gestão de negócios alheios, o lugar do ato ou fato em que essa gestão deveria acontecer. Explicar melhor a linha B para os senhores. Imagina que eu contrato
uma empresa de administração de imóveis com sede em Belo Horizonte para administrar uma casa de praia que eu tenho em, sei lá, Arraial da Ajuda. Né? O ato de administração ou o fato danoso em que eu quero responsabilizar esse administrador é Arraial da Ajuda. E aí, consequentemente, vai ser a comarca de Porto Seguro. Fica claro? Quer dizer, mas o administrador tem a sua sede em Belo Horizonte. Eu não vou aplicar, diante desse cenário, eu não vou aplicar aqui o inciso 53, mas eu vou aplicar aqui, consequentemente, a escolha pela comarca. Mas espera aí, você está dizendo que isso é um lugar de foro privilegiado. Eu poderia abrir mão do inciso 4º e aplicar o 46. E aí, no caso do 46, processar a pessoa jurídica administradora de imóveis na sede dela, Belo Horizonte? Poderia também. Poderia também. Então, diante desse cenário, observem aqui, né? Eu poderia fazer isso. Eu teria. Vamos colocar aqui. O autor, quem sofreu o dano, sei lá, mora em Petim, a coisa administrada está lá em Porto Seguro, é uma casa de praia. A empresa administradora está aqui em Belo Horizonte. Ela é a empresa Ré. Essa é a comarca do autor da ação. E aqui eu tenho imóvel que está sendo administrado. Aplicando, se eu for aplicar aqui então o artigo 53, 4, então aqui, por força, no 53, 4, e a ação vai ser proposta lá na comarca de Porto Seguro, mas simultaneamente eu posso optar por seguir a regra geral. E aí, se eu for seguir a regra geral do 46, eu vou ter que lembrar aqui do 53, inciso 3A. Né? E aí eu vou na sede da empresa aqui em Belo Horizonte. É uma alternativa e eu tenho que ver o que é mais interessante para mim, o que me sai processualmente falando o mais estratégico. Perfeito? Então, moçada, dúvida? Gente que não está marcando nem sim nem não é porque possivelmente entrou no computador e sumiu, né? Daqui a pouco vocês vão começar a ensinar o cachorro de vocês a apertar o mouse também. Tem duas pessoas aqui que, pelo visto, não estão. Só estão de corpo logado. Tudo bem. Voltando. Inciso 5, quinto. Atenção aqui. Aqui eu tenho uma situação especial. Também de privilégio, como todo dispositivo, mas que envolve o seguinte. Se
nós estamos falando de dano sofrido em razão de acidente de veículo, e aí olha que coisa interessante, porque no Código de 73 havia uma norma parecida, mas dizia que veículo seria única e exclusivamente veículos terrestres, né? Então, veículos aéreos, veículos fluviais, etc., teriam a regra geral da linha A, da linha A. Mas no caso aqui, se em razão de um acidente de veículo eu posso optar pelo domicílio do autor ou pelo local do fato, ou pelo local do fato. Né? Então eu posso imaginar aqui o seguinte cenário, só para facilitar, em que eu tenho o autor com domicílio em Belo Horizonte, o réu, vamos supor, né, que o réu tem domicílio em Curitiba e ocorre um acidente de veículo envolvendo os dois, né, o local do acidente é Cuiabá. Por exemplo, o autor ele pode optar por Cuiabá, ele pode optar por Belo Horizonte, da forma que ele achar mais interessante. Só que aí a gente volta também àquele problema. Por força do 46, eu poderia propor no domicílio do réu Curitiba? Também. Também teria essa possibilidade, sim. Também teria essa possibilidade, sim, de usarmos aqui o 46. Então, no fim, no inciso 5º, ele me coloca comarca do domicílio do autor, comarca onde o fato aconteceu, se ela aconteceu em lugar diferente do domicílio do autor, mas ainda assim haveria a possibilidade de falarmos na propositura para o domicílio do réu. Ainda tenho essa faculdade de escolha diante desse cenário. Ok? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu abrir o quadro branco. Suponhamos que a parte autora de um dano tenha domicílio em Belo Horizonte, mas este é o domicílio 1 dessa pessoa, essa parte autora também tem domicílio em Porto Alegre, domicílio 2, e ela recebe um dano causado por uma propaganda veiculada no YouTube, uma propaganda veiculada no YouTube, feita por uma empresa que tem a empresa Ré, tem sede em São Paulo, capital. Tem sede em São Paulo, capital.
Bom, qual é a comarca? Né? Qual é a comarca de referência para a gente aqui? Pense o seguinte, deixa eu ilustrar aqui um pouco a discussão. Né? A, a, né, cliente, isso é um caso real, que aconteceu lá no escritório, né, é uma celebridade, e em razão, né, dessa celebridade, ela tem duplo domicílio, porque é gaúcho, mas estava trabalhando em Belo Horizonte, estabeleceu, de certa maneira, o seu domicílio em Belo Horizonte, né, estabeleceu negócios em Belo Horizonte, a sua residência em Belo Horizonte, etc, etc. E o YouTube, né, e o YouTube resolveu, o YouTube não, perdão, né, uma empresa resolveu colocar naquelas propagandas do YouTube um anúncio publicitário, onde, de certo modo, né, usava-se da imagem negativamente da pessoa, da cliente, né, do cliente. Né? Então, a pessoa do cliente ela foi denegrida nessa propaganda, né? E, aliás, é uma propaganda, literalmente. Né? O que eu queria era vender o meu produto para o público consumidor que assistisse o vídeo. E basicamente é uma propaganda de muito mau gosto, denegrindo a imagem dessa pessoa que é meu cliente. E aí, como é que eu faço? Como é que eu tomo como referência aqui para poder definir o juízo natural? Eu vou aplicar o 53.3, né, porque aqui eu estaria usando o 53.3A, ou eu vou usar, consequentemente, do 54.1, porque isso não tem nada a ver com acidente de veículo, é claro, né, 54A, e já que a pessoa tem duplo domicílio, ora está em Belo Horizonte, ora está no Rio Grande do Sul, ora está em Porto Alegre, né, ela teria a possibilidade de escolher demandar ou cá ou lá. É mais ou menos essa a ideia que eu quero passar para vocês. Mas imagine o seguinte: se a gente fosse adotar, né, se a gente fosse adotar, deixa eu apagar isso aqui, se a gente fosse adotar a ideia 54, 53, desculpa, 53, 4A, se o 54, 53, ele fala em local do dano, qual é o local do dano se a propaganda foi veiculada pela internet?
Estão entendendo aonde eu quero que vocês me respondam? Porque a internet basicamente nos expõe a qualquer lugar, de qualquer lugar do mundo. A empresa real veicular no YouTube essa propaganda, ela expôs essa propaganda para qualquer usuário, salvo engano, do Brasil. Não sei se pessoas fora do Brasil possivelmente também chegaram a assistir. O YouTube seleciona ali o público de acordo com o vídeo que está vendo, e etc. Né? Por que, Camila? Por que São Paulo?